Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, a de número 165, desde que o podcast começou lá em 2020 e desde então se tornou a casa da Série D do Campeonato Brasileiro e desde 2024 também tem exibição no canal Sportnet. Como sempre eu começo pedindo a você que nos siga e que compartilhe nosso conteúdo que está no X e também no Instagram, no @pcategoria. Nossos episódios estão em todos os tocadores de podcast também, estamos no YouTube, estamos no Spotify, e claro, diga por aí que a gente está toda semana na Sportnet, na Sky, na Claro TV, chegando em qualquer lugar desse país, assim como a competição mais democrática, que é a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. E a gente teve poucos gols e garantia de muito nervosismo para o próximo fim de semana. Foram assim os jogos de ida do mata-mata do acesso, com vitórias de Santa Cruz e do Maranhão, apenas 2 gols marcados em 4 jogos e toda a decisão ficando de fato para as partidas de volta. Também tivemos definidos os 4 times da Série C, que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2026, os times que foram rebaixados na terceira divisão. E para falar sobre esse e outros assuntos, estão aqui comigo os meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Sempre uma satisfação estar aqui dividindo a quarta categoria com vocês, meus amigos. Satisfação, Ellison, Marcos. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a quarta categoria, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify ou pela Sportnet. Jogos de ida decepcionaram, né? Poucos gols, apenas 2 gols em 4 jogos e 2 gols no finalzinho das partidas, né? Então, demorou muito para sair gols também, onde teve, né, tempos marcados. Então, de fato, foi um jogo de ida abaixo. Então, também vamos falar sobre essa Série C, né? Com 2 times, os novos velhos que voltam para a competição e 2 tradicionais aí confirmaram a volta para a quarta divisão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe e a todas as amigas e amigos que acompanham a quarta categoria, tanto nas plataformas de podcast quanto no canal Sportnet. Jogos de ida, como o Felipe falou, né? Eu prefiro até dizer que não que decepcionar, mas que estão guardando a emoção para a volta, né? Acho que tem muita água para rolar, né, nesses jogos de volta. Acho que teremos jogos bem mais movimentados e espero que sejam jogos mais abertos, principalmente nos jogos onde há vantagem para algum dos lados. E daí fica, não o meu destaque, mas sim um questionamento. O que faz de uma competição estar em um nível mais alto em relação a uma outra temporada ou em relação a uma outra competição? Será que termos equipes muito superiores a outras faz disso uma competição mais atrativa, ou ter justamente esse equilíbrio que faz a competição ser forte, né? Porque eu vi alguns questionamentos durante a semana, grupos de WhatsApp e tudo mais, falando sobre isso. Eu acho que esse é um tema que me incomoda um pouco, né? Acho que a Série D deste ano tá apresentando muita emoção e ainda está guardando mais. Exatamente, com tudo encaminhando para algumas decisões por pênaltis aí nesse mata-mata do acesso, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses jogos, também sobre os rebaixados na Série C do Campeonato Brasileiro, mas antes a gente traz a nossa vinhetinha aqui do quarta categoria. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. O programa é sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, mas não necessariamente dessa temporada. A gente fala de futuras e de passadas também, mas nesse caso a gente vai falar das duas, né? Porque times que já jogaram a competição vão retornar em 2026 e a gente vai falar justamente sobre os rebaixados na Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. A gente teve nesse último fim de semana a última rodada da primeira fase e se juntaram aos já rebaixados Tombense e Retrô 2 grandes camisas do Nordeste que somam 6 letras, ABC e CSA. E a gente começa falando de baixo para cima, né? O Tombense chegou campeão da Série D em sua única participação em 2014 e até almejou sonhos maiores, né? Quando foi vice-campeão da Série C em 2021, jogou a Série B 2 temporadas,
só que aquela expectativa de que seria uma equipe emergente, que poderia chegar a brigar com o Atlético Mineiro e Cruzeiro ali em Minas Gerais, ficou logo para trás. Com apenas 2 vitórias em 19 jogos, né, nessa Série C de 2025, o time de Tombos acabou ficando na lanterna da Série C e vai jogar, Felipe, a Série D do Campeonato Brasileiro. Acho que Felipe, isso. Então, Felipe, o Tombense vai jogar a Série D do Brasileirão em 2026. Eu achei que você ia fazer um trocadilho, mas não teve trocadilho. De tombo. Sobre o Tombense, né, foi uma campanha assim, muito abaixo, não era um time que era colocado como favorito à queda, né? Fez um bom Mineiro, né? Foi o time melhor, tirando o trio da capital, né, foi o melhor da competição, acima até do Atlético, né, que está na Série B, né, que tem ali um investimento muito bom, né? O Tombense, que anteriormente, lá atrás, né, há 15 anos, era conhecido mais como um time de registrar jogadores conhecidos para emprestar para os times da Série A. Acabou que surpreendeu em 2014, né, a primeira participação nacional que teve, subiu já para a Série C, foi campeão, né, numa Série D que tinha Londrina e Paraíso de Pelotas em emergência, assim, pareciam os favoritos, mas acabou que o Tombense ficou com a taça, né. E chegou até a Série B, que também acabou não surpreendendo tanto pela consistência que tinha na Série C, mas de fato essa campanha desse ano, né, é muito abaixo. E assim, cair para a Série D, né, pode sacramentar muita coisa, né, porque é muito difícil você voltar rapidamente, né, essa é a lógica, né. Esse ano novamente não teremos times que caíram ano passado subindo para a Série C, voltando para a terceira divisão, e a lógica é essa, né, então bem você vai ter que voltar, né, a um cenário que não estava acostumado, né, um time estável, né, que tinha aí 11 anos, né, de calendário nacional, né, Série C ou Série B, né, conseguiu se manter na Série B por um ano, né, que foi um feito muito interessante, mas teve essa queda, né, aí não sabe se foi por questão de investimentos, confiou muito no time do Mineiro e acabou que sucumbindo na Série C, mas de fato uma campanha muito abaixo e pelo andar pelo desenrolar da competição, acabou não surpreendendo mesmo que caísse como lanterna da Série C. E agora, né, Marcos, a gente tem a possibilidade, né, grande possibilidade da Série D em 2026 já contar com 96 clubes, né, o que dificulta ainda mais, diminui, na verdade, ainda mais o funil para os participantes. Então, para você bater e voltar no rebaixamento vai ser cada vez ainda mais difícil. E a Série C, inclusive, eu acho que também passa pelo mesmo problema que nos times da Série D, né? O estadual também, o que acontece no estadual fica no estadual, né? Não dá para muita gente guiar com relação às campanhas, né? Dá para ter uma leve noção, mas não dá para ser o principal norte. E a gente sabe quanto que a Série C tem se tornado cada vez mais difícil de você se manter, né? Esse ano a gente viu vários times aí ficando numa pontuação tão próxima de uma classificação, mas quanto de um rebaixamento, né? Acabou que o Tombense passou bem longe disso, né? E ano que vem pode ter uma missão duríssima, que é voltar para a Série C num cenário de uma competição maior, né? Maior no sentido de ter mais concorrência, né? Vamos ter aí, talvez agora uma primeira, caso se confirme, uma primeira fase mais curta, né? Mas a competitividade muito maior, né? 96 equipes, caso se confirme, né? Acredito que o Tombense agora vai ter um cenário muito difícil para retomar, ainda mais que o Tombense, embora tenha um investimento, mas também está localizado talvez numa cidade que não tenha tanto um grande apelo, né? Conseguiu dar aquela arrancada com investimento até a Série B, mas quando faz esse caminho de volta, já é um pouco mais difícil de você retomar essa força, mesmo tendo poderio financeiro ao seu favor. Geralmente time de empresário, né, quando consegue subir depois desse, acaba a motivação, inclusive, né? É uma coisa bem comum de acontecer. Inclusive, a se ver também a questão do próximo personagem, né? Porque campeão da Série D do ano passado, o Retrô começou de forma bem confusa essa temporada, né? Porque em meio à troca de treinadores sem parar, ele começou a primeira troca depois de só 2 partidas, né? O Dico Uley, vice-campeão em 2022 e 2023 pelo clube do Pernambucano, saiu depois de 2 jogos,
mas ainda assim, nessa confusão, o Retrô foi vice-campeão pernambucano e até merecia ter ficado com o título ao invés do Sport. Só que a troca constante de treinadores, foram 6 ou 7 na temporada, contando todas as passagens do Iri Souza, e também a chegada de medalhões como Bruno Pérez e Wagner Love para resolver os problemas, fizeram do time essa temporada quase que um protótipo de brasiliense, com todo respeito, se é que é possível isso. E só foram 7 gols marcados em 19 jogos. A Fênix de Camaragibe vai ter que remar tudo de novo em busca da ascensão nacional, Marcos. Eu já acho um pouco mais palpável ver o Retrô retomando o projeto do que no caso do Tombense, né? Acho que o Retrô deu sinais também durante a temporada de um mau planejamento. Acho que acho que é um caso de tentar corrigir a rota para a temporada seguinte, né? Embora tenha ocorrido sucessão de erros, a gente sabe o quanto que a queda também pode interferir até no ânimo do projeto, mas eu vejo o Retrô com uma margem maior para acertar os erros e voltar, né? Ainda mais que você tem ali, como eu falei, né? A gente tem um cenário no futebol pernambucano, isso eu tenho falado desde a temporada passada, né? A gente tem um Sport na Série A, mas que não corresponde, né? Já vai com o andar da carruagem, vai bater e voltar para a Série B. O Náutico esse ano está fazendo uma grande temporada, assim como o Santa Cruz, né? Mas ainda não ainda não demonstra aquela força para se postar no cenário nacional de uma forma mais consistente, né? E o Retrô tem esse projeto para tentar assumir esse posto dentro do futebol pernambucano. Então, tem um cenário para crescimento que é diferente do Tombense. Então, é necessário fazer a correção de rota, mas claro, também pontuar aqui que o que vale para o Tombense também vale para o Retrô. O cenário pode ficar muito mais difícil com o aumento da competição. Tá mutado, Felipe. Agora Desculpa. O Retrô, né, pode ter aí um cenário pior ainda, né? Porque 2 times que caíram com ele, né, que são nordestinos, né, o ABC e o CSA, podem estar aí nesse bolo, né? E são 2 equipes aí fortes, né? Sem contar, né, os confrontos nordestinos das quartas de final, que vão definir que 2 times fortes também vão ficar na competição, né? E eu concordo com o Marcos sempre sobre a questão do o Retrô parece realmente tem uma perspectiva melhor que o Tombense, né? Para essa volta à Série D. Mas, de fato, pode ser até uma opinião impopular, mas dos rebaixamentos foi o que mais me surpreendeu. Assim, não esperava, de fato, que caísse, né, para a Série C. Né? Claro que tem a força da camisa do CSA e do ABC, mas era um time que a gente colocava brigando por G8, né, até. Não seria uma surpresa para a gente se caso conseguisse isso. Né? Os times que subiram para a Série C eram o que mais parecia pronto para isso, né? Então, até talvez o Maringá também competia por esse posto, mas o Retrô, de fato, não era um time que a gente esperava que ficasse nessa posição. Um ataque muito ruim, né? Fez um investimento de Série C, né? Até de Série B, né? Porque tem jogadores bem conhecidos, né? Além dos jogadores medalhões, né? Trouxe o Thales, né? Que estava na Coreia do Sul para voltar a jogar aqui no Brasil. Ele passou aqui pelo Paraná. Então, o investimento não faltou, né? Mas dentro de campo foi um desastre, né? E esse era um momento de afirmação para o Retrô, né? Que poderia vir com um título do Pernambucano, como o Alisson citou, que fez por merecer esse título, né? Acabou que nos pênaltis perdeu. E da Série C, né? Que tanto queria, tanto buscou esse objetivo e conseguiu, mas vai bater e voltar, né? Uma campanha decepcionante e surpreendente negativamente. Mas também concordo que é mais palpável ver o Retrô seguindo nesse projeto, até porque tem os filhos do presidente para seguirem tentando a carreira de jogador profissional por lá, né? Mas brincadeiras à parte, mas eu acho que existe um projeto esportivo que conta com categorias de base, etc, etc. Talvez até pode ser até que diminua o investimento no time principal, que suba mais jovem da base, mas eu acho que o Retrô tem anos pela frente aí, tem estádio que está sendo construído em Camaragibe, acho que dá para imaginar o Retrô seguindo essa toada aí, tentando fazer um protagonismo nacional. O ABC... E também teve uma campanha na Copa do Brasil, que foi até Sim. satisfatória, né, em relação ao
o resto da temporada, né? Então, Isso. ao mesmo tempo que há o sinal do mau planejamento, também há o sinal que o projeto tem uma sobrevida. Exatamente, tem isso, né? Clube emergente sofre com essas, né? Se chega na Copa do Brasil, acaba deslumbrando todo mundo porque não tem torcida, mas aí você tem a questão de vitrine e tudo mais, e na competição que deveria ser o principal objetivo, você acaba perdendo um pouco o foco. Se a gente não esperava o rebaixamento do Retrô, o ABC conseguiu incríveis 12 empates em 19 jogos, só 2 vitórias. Por si só, o rebaixamento parecia desenhado há bastante tempo, mas só se confirmou na última rodada, né? Perdendo em casa um confronto direto contra o Itabaiana. E agora, para o torcedor ABCdista, né, só resta torcer para o Santa Cruz eliminar o América de Natal no mata-mata do acesso dessa Série D no próximo fim de semana. Senão, eles vão trocar de séries e a gozação vai ser ainda maior. O futebol potiguar vem sofrendo com essa questão essa troca de posições entre o América e o ABC. Isso prejudica até o campeonato potiguar, né? Porque você tem 2 vagas ali que ficam presas, né, com os 2 times, apesar que teve um América recentemente que não conseguiu a vaga pelo estadual e contou com o acesso do ABC para disputar, para voltar à Série D. Mas de fato também eu acho que esse também não digo que é um rebaixamento tão surpreendente, não, né? O ABC não fez bem fazendo boas campanhas, teve o acesso para a Série B em 2021 ou 20, né, se não estou enganado. Foi depois, na verdade. Mas parecia que foi uma obra do acaso, né? Acabou que a volta para a Série C se confirmou isso, né? Porque o time não teve força para chegar em G8 e não fez boas campanhas recentemente até chegar nessa situação, né? Na última rodada, dependendo de uma vitória, né, para passar o Itabaiana e também torcer para Nápoles perder, e tudo deu errado, né? E não foi por esse jogo que foi abaixado, né? O ABC, eu sinto que no futebol potiguar, né? Apesar que o América subiu em 23 e não conseguiu, 22, não conseguiu sustentar na Série C, mesmo com o ABC ao lado, né? Mas parece que realmente os times ali precisam do rival para se fortalecer, né? Parece que essa preocupação em relação, uma preocupação maior em ficar acima, mas sem lutar, sem se planejar para tentar ficar acima ainda, né? Porque parece que só o ano que vigente é o que interessa, mas de fato não é isso, né? O ABC, acho que o jogo foi bem simbólico, né? Uma expulsão do goleiro do primeiro tempo, um jogo direto, e acabou que o Itabaiana, uma campanha a certo ponto heróica, né? Porque era um time cotado para cair, teve muita força, né? Principalmente em casa, e acabou fora de casa pontuando, né? Um time que acho que não tinha nenhuma vitória fora de casa, acabou que a vitória que mais interessava ele conseguiu lá no Frasqueirão e rebaixou o ABC. Então, também eu não vejo. Essa Série C teve poucos times assim que eram candidatos fortes ao rebaixamento, mas também não tem tantos times assim que surpreendem tanto pela queda, né? O ABC, para mim, é um caso também. Não é um time que me surpreendeu também cair para a 4ª divisão, voltar à 4ª divisão. E até falando pegando esse gancho da fala do Felipe, isso me lembra um pouco do que a gente fala do Sergipe aqui no podcast, né? Que fica aquele discurso de quero chegar no nível do meu rival, quero ser superior ao meu rival, mas isso fica apenas no discurso, né? Pelo lado da América, a gente vê todo ano o América chegando forte no mata-mata, mas não chega a uma Série C, tem muita dificuldade para isso, e quando chega, acabou fazendo caminho de volta, como foi essa virada, essa trajetória da América de 2022 até a queda no ano seguinte. E no lado do ABC até consegue chegar numa Série B de Campeonato Brasileiro, mas não consegue também ser sustentável por si só, né? Fica também muito no discurso. E a queda do ABC não me surpreende justamente porque desde a queda daquela Série B, né, é uma ladeira abaixo que já há sinais, né, de que o ABC não ia ter essa sustentabilidade, né? É um time que passa muita dificuldade já no próprio estadual, junto com tendo muitas vezes o América já está sendo superior, né, mesmo estando em divisões inferiores ao do ABC, e na própria Série C, na temporada passada, já passou muita dificuldade para se manter, e esse ano 12 empates, aí fica muito difícil, né?
Ainda mais quando esses 12 empates são acompanhados por apenas 2 vitórias na competição, né? Nenhuma delas em casa. Nenhuma delas em casa. Campanha péssima jogando Frasqueirão, aí não tem como sustentar. Não, é impossível. Rebaixamento bem desenhado do ABC. Agora, se a gente já esperava o rebaixamento do ABC, o mais inesperado chegou só na última rodada, né? Porque era menos de 1% de chance que o CSA tinha de cair na última rodada. Acho que era 0,8, alguma coisa assim. E o time que recentemente esteve nas oitavas de final da Copa do Brasil, jogou contra o Vasco, foi semifinalista até semanas atrás da Copa do Nordeste, até um mês e meio atrás, estava brigando por G8 na Série C do Campeonato Brasileiro. E se você quiser fazer um recorte um pouco maior, em 2019 jogou a Série A do Brasileirão, só que há 4 temporadas não consegue ser sequer finalista do seu estadual. O CSA fechou o grupo dos 4 rebaixados e surpreendeu mais pelo contexto, né, de poucas possibilidades matemáticas de rebaixamento na última rodada, do que se você pegar o trabalho dos últimos anos, que já não vem sendo bom, Marcos. 0,87% de chance de cair. Foi essa matemática que apresentaram para a gente antes da rodada começar. Virou 100%. Virou 100%. É um rebaixamento que surpreende pela matemática, mas não pela trajetória, né? O time chegou numa Série A em 2019, né? Depois de acessos consecutivos da D para C, C para B e B para A entre 2016 e 2018, né? Teve uma grande trajetória nesse momento, mas o CSA ficou perdido nesse momento também, né? Há muito tempo que o CSA meio que vive desse período, né? E como você bem falou, nem no estadual consegue ser consistente, né? Tem um cenário parecido com o do ABC, né? Nesse sentido. Faltou o CSA ter essa consistência no seu próprio estadual. Acho que na própria Série C teve um cenário até semelhante ao que o Ferroviário fez na primeira vez que subiu, né? Que ficava ali, não sabia se ia chegar num ponto de brigar por um acesso ou se ficava para cair, ficava muito ali naquele meio de tabela. O que pra gente, tendo visto o que o CSA fez entre 2016 e 2018, ficar no meio de tabela ainda é muito pouco, né? E com uma pontuação até próxima ali também do rebaixamento em alguma dessas temporadas, né? E esse ano flertou bastante, né? Apesar de ter só na última hora entrado de fato na zona do rebaixamento para nunca mais sair dela, né? Mas flertou, pontuação baixíssima, uma campanha muito irregular, né? Também teve essa questão de ter um foco também na Copa do Brasil, que, como falamos do Retrô, né? Ao invés de focar na competição que dá mais consistência ao longo dos anos, focou numa competição que traz aquele resultado mais imediato, que é a Copa do Brasil, traz aquela visibilidade mais imediata, né? E uma campanha acabou não batendo com a outra, assim como foi a do Retrô, né? Então, o rebaixamento do CSA surpreende, porém não tanto, né? Por conta desse histórico recente que está muito perdido em relação ao que foi a equipe há anos atrás, quando bateu na Série A. E esse rebaixamento, Felipe, ele é mais emblemático, né? Também porque desse novo formato da Série C, a nota de corte para você não cair era 21 pontos, né? Ninguém nunca tinha caído com 21, o CSA caiu com 22 nessa temporada. Enquanto você fala, Felipe, eu vou colocar inclusive na tela aquela arte que a gente traz a última participação na Série D e quantas participações na Série D tiveram os 4 rebaixados na Série C desse ano. O CSA ficou na zona de rebaixamento por 47 minutos, que foi o tempo que acabou tomando o gol, né, do Brusque, e os times dos outros jogos, a combinação acabou fazendo isso, e acabou que, por um tempo, né, de jogo, que ficou na zona de rebaixamento para não sair mais, né. Até nossos amigos alagoanos, né, o Tainan Melo e o Guilherme Nobre, eles falavam, né, que o time do ano passado era pior do que esse, né? Não é um time para cair. Mas ao mesmo tempo, né, se o time do ano passado era para cair e o time desse ano caiu, então estava meio que desenhando essa queda, né? Então também acaba que não tem uma surpresa tão grande assim. Por isso eu falei que para mim o Retrô é a grande surpresa desses times, esses 4 rebaixados, né? Pela inconsistência que CSA e ABC principalmente mostraram, né? Vem mostrando nos últimos anos, né? O CSA tem uma questão simbólica até para mim, acho que para nós, né?
primeiro guia da Série D que eu produzi, teve o CSA subindo, e na 10ª temporada do guia, o CSA vai voltar para a competição, né? Enquanto o Volta Redonda está na Série B, né? Que se manteve ali não chegou à Série A, que é um fato interessante, né? E tem esse ponto histórico também, né? Esse contexto histórico, né? O CSA por anos ficou abaixo do CRB nacionalmente, né? Viu o CRB se consolidar numa Série B ou numa Série C, né? Ali, não chegou até a Série A. O time chegou à segunda divisão alagoana, e quando teve essa ressurreição, né, de emplacar 3 acessos seguidos, né, chegar até a Série A, era uma ressurreição até mesmo, uma eleição até mesmo da torcida, né, que por anos ficou recebendo uma zoação por parte do time, dos torcedores do CRB por estarem sem divisão. Conseguiram chegar à Série A antes mesmo do time que por anos esteve na Série B, que é o caso do CRB. Perdão. Por anos esteve na Série B, né, que é o caso do CRB, e é muito bem, né? Então, acaba que é uma decepção, né, pelo que fez aí nas últimas temporadas, né? Administrativamente, terrível, né? Então, se você vê o contexto, né, do bastidor, você não se surpreende com o que aconteceu no campo, né? E, de fato, a Copa do Brasil e o Nordestão, né, a Copa do Nordeste, maquiaram muito bem isso, né? Não sei se a questão física pesou, talvez para a equipe, mas, de fato, né, não foi só. É claro que a combinação era meio absurda, mas o contexto, né, recente faz com que a gente não se surpreenda também com essa queda para a Série D, essa volta para a competição. Inclusive, os times que caíram que mais têm participações na Série D. Exatamente. E aí, só recapitulando, né? São 4 temporadas seguidas que o CSA não consegue ser finalista do Alagoano. São 4 finais consecutivas entre CRB e ASA. O CSA não consegue, precisou de Copa Alagoas, né? Que os times, entre aspas, grandes, o CRB e o ASA, jogam com sub-20. O CSA precisou jogar na temporada passada, por exemplo, para conseguir vaga na Copa do Brasil. Surpreende só pelo contexto, realmente, nada pelo trabalho. E aí o CSA vai para a sua 6ª participação na Série D, a última vez que jogou foi em 2016. O ABC vai para a sua 3ª participação, conseguiu acesso em 2021, agora volta para a 4ª divisão. O Retrô bate e volta, né, porque foi campeão ano passado da Série D, vai para a sua 5ª temporada na competição e volta logo 2 anos depois de ser campeão. E o Tombense, né, que jogou só uma vez em 2014, foi campeão e agora vai retornar para a competição. Muito bem, agora a gente vai descer de divisão antes deles, né, que só vão jogar no ano que vem. A gente vai falar da Série D do Brasileiro, porque no último fim de semana foram realizados os jogos de ida do mata-mata do acesso, e a gente começa falando de um dos 2 jogos que teve gols. No Castelão, Clecione, terror do mata-mata, voltou a marcar gols e fez o gol que deu a vantagem do empate para o Maranhão no jogo de volta contra o Asa, né? O Maranhão venceu o Asa por 1-0, jogando no Maranhão, jogou em casa, e agora, Marcos, tem essa ligeira vantagem para administrar no Fumeirão, que deve estar abarrotado de gente no próximo fim de semana. Marcos? Opa, eu estava na dúvida que se era eu ou o Felipe. Então, o Maranhão fez um jogo até que eu acho que o fator mental foi o principal ponto a ser destacado, né? Acho que do lado do Maranhão teve a questão do Clecione, que desperdiçou um pênalti, mas teve a cabeça no lugar necessária para poder decidir lá no final do jogo. Né? Acho que foi importante. E também o time inteiro do Maranhão não ter desanimado com a chance perdida e ter sido superior ao Asa em todos os momentos da partida, né? E pelo lado do Asa, eu senti também uma equipe que, embora tivesse espaço para poder desenvolver o seu jogo, mas estava muito nervosa, muito tensa, né? Teve esse lance do pênalti logo no início do jogo, foi um sinal já de um nervosismo, né? Até não só pelo pênalti cometido, mas também pela postura da defesa, que deixou a equipe do Maranhão com condições de marcar. E também em algumas tomadas de decisão da equipe do Asa na primeira etapa, como eu disse, aliás, não só na primeira etapa, mas ao longo da partida. Né? O que eu gostaria de destacar, né, é um lance que aconteceu até antes do pênalti, né, cometido pela equipe alagoana, que teve um contra-ataque que o Will estava com a bola, marcado, se não me engano, por 1 ou 2, mas
tinha espaço até para ele deixar o Marcelo Toscano na cara do gol e sozinho ele decidiu fazer o mais difícil, que era chutar pro gol e bater para fora, né? O Marcelo Toscano ficou bravo naquele momento, inclusive poucos lances que o Marcelo Toscano teve para decidir, né? Faltou a bola chegar nele, então isso também foi um fator preponderante para o resultado. Mas a cabeça no lugar que o Maranhão teve, né, para lutar até o final e buscar esse gol no último segundo da partida foi essencial para essa vantagem, mínima que seja, mas uma vantagem importantíssima para o Maranhão, que costuma ser chato nesse tipo de confronto de mata-mata e vai com muita moral. Ainda acho que o Asa tem claras condições de buscar esse resultado dentro do Fumeirão. A gente sabe da força do Asa atuando em casa, inclusive pelo que fez durante toda a Série D, placares até elásticos jogando em seus domínios, então tá tudo em aberto e ainda vejo o Asa como favorito, mas o Maranhão vai com muita moral para a volta. Concordo com o Marcos, né? Eu senti um Asa muito desorientado, assim, parece que não estava entendendo muito bem o que era o jogo. Não sei se tinha muito aquela impressão do que foi com o jogo contra o Ferroviário, né, que acabou tomando pressão, mas conseguiu fazer o 1-0, e quando o Manaus foi mais equilibrado, né, então, mas dessa vez realmente não teve chances, né, a chance mais clara foi um chute meio campo do Marcelo Toscano, né, que ele quase faz um golaço, que seria histórico, né, o jogo estava 0-0 ainda, então acabou que, assim, é bizarro pensar que essa foi a maior chance da equipe, né. Teve até o cabeceio ali que a gente viu, essa chance que o Marcos relatou. O Maranhão, que de fato é o time mais protagonista desse mata-mata, né? Não é um time que se esperava que passasse de fase, até lá na fase de grupos, acabou passando naquela quarta posição que ninguém queria do grupo A2. E em casa, principalmente no mata-mata, vem fazendo valer, né, a força, mesmo que não tenha uma pressão, né? Porque o estádio do Castelão fica praticamente vazio para os jogos do Maranhão, sem o Josinho Santos, né, que é menor, que poderia ser utilizado, mas de fato o time consegue transformar o tamanho do gramado, o tamanho do estádio a favor, né, de alguma forma. E o Clecione quase foi vilão, se tornou o herói novamente, né, mais um jogo que ele vai muito bem nos jogos de ida, né, isso é um fator bem interessante, consegue uma vantagem para levar agora para Arapiraca para tentar segurar, mas como o Marcos citou, né, o Asa ainda eu vejo com forte candidato a passar. Não, mata-mata Série D é muito disso, né? A gente fala que tem um favorito, mas ao mesmo tempo não surpreende caso o Maranhão passe, porque de fato uma vantagem de 1-0, mesmo que pequena, né, no mata-mata de jogo de acesso, é muito significativo porque a pressão é enorme, né? Ainda mais que o Asa vem aí querendo voltar, né, ser protagonista nacionalmente por contexto alagoano, ainda mais que o CSA caiu agora, então pode reassumir esse segundo posto. Do lado do Maranhão, que pode ter a terceira frustração, né, em mata-mata de acesso, né, perdeu em 2017, perdeu em 2023 e não quer perder em 2025 também. Muito bem, agora a gente vai falar de um mata-mata que não teve gol, né, no sábado à tarde, assim como aconteceu lá no Maranhão, aconteceu o que era previsto no interior de Goiás. O Goiatuba não conseguiu vencer em casa, mas o empate por 0-0 contra a Inter de Limeira, apesar de ser uma vantagem teórica para o time do interior de São Paulo, faz com que o Goiatuba chegue vivo no jogo de volta, né, onde ele tem resolvido a sua vida, Felipe, desde o início da Série D. É bizarro, né, porque me parece que o Goiatuba sai mais confiante do que a Inter de Limeira, né, ainda mais pelo histórico, né, porque na última rodada da primeira fase, o Goiatuba venceu o Inter de Limeira fora de casa, a única derrota da Inter dentro de casa, né? A Inter tinha vencido o Goiatuba fora de casa, né? Como a gente falou, né? A campanha do Goiatuba não é boa lá em Goiás, mas acaba que o Goiatuba segue tranquilo, digamos, né? Porque realmente já tem essa experiência com o São José e contra a presidência, principalmente, e chega agora para um jogo assim muito aberto mesmo, né? O Alex Henrique teve essa chance que a gente viu que perdeu esse gol, mas quem jogou muita bola foi o Daniel Costa, né? Ele comandou as jogadas, a gente está vendo um lance dele,
O Inter de Limeira deu muito espaço para ele, então ele conseguiu, aí, principalmente no primeiro tempo, ter chances, né, ou criar chances para a equipe goiana. No segundo tempo, a bola parada dele também foi bem eficaz, né, ele teve ali boa chance de colocar dentro da área, até um chute direto que ele arriscou e quase saiu. Pelo lado do Inter de Limeira, teve uma chance clara com o Caio Christian, né, num cruzamento para a área, que ele estava sozinho, ele chapou a bola, mas acabou saindo, teve esse lance também. Mas, de fato, foi um jogo que se confirmou o que a gente esperava. E foi um jogo animado, apesar do 0-0, né? Porque realmente é um jogo que poderia ter saído gols, mas acabou que ninguém teve a eficácia e a eficiência para abrir o marcador, e a teoria do Goiatuba se confirma, né? Vamos ver como é que vai ser lá em São Paulo para tentar fazer mais uma vítima, né? Enquanto a Inter de Limeira vai ter que lutar contra esse trauma, né? Porque realmente o histórico é muito interessante para a equipe goiana, além da derrota que teve lá na primeira fase e também do desempenho, né, que não vem bem a Inter de Limeira, né. Caiu muita de produção no mata-mata, o Goiatuba está melhor em desempenho do que a Inter de Limeira, e agora vai ter esse confronto aí final para definir quem sobe para a terceira divisão. No episódio anterior do podcast, né, o Felipe até tinha mencionado esse histórico da primeira fase, que se fosse depender dos resultados da primeira fase, a Inter de Limeira estaria na Série C, né? Porque tinha vencido em Goiatuba por 3-1, perdido em casa por 1-0, né? Só que agora a história é totalmente diferente. E a Inter já não tem mais o 3-1 da primeira fase, né? Mas o 1-0 da última rodada está vivo na memória do torcedor. Então acho que é muito difícil que na cabeça do torcedor da Inter não esteja passando esse filme, né, da última rodada, da possibilidade de que esse resultado acontecendo, o trauma será revivido. Então é um cenário difícil aí para a Inter de Limeira. Eu concordo com o Felipe, que eu acho que o Goiatuba, embora não tenha conseguido o resultado em casa, vai com mais moral do que a Inter de Limeira, né? Inclusive, falando do jogo em si, interessante que o jogo ficou bem concentrado pelos lados esquerdos das duas equipes, né? Do lado da Inter de Limeira, com o Caio Christian avançando, né? Do lado do Goiatuba, não teve o Johninho atuando pela ponta, mas teve Júlio Vitor, um velho conhecido nosso aqui do podcast, que conseguiu acesso pela Ferroviária, atuando pelo lado esquerdo do ataque do Goiatuba e fazendo com que o torcedor da equipe goiana não sentisse tanta falta do Johninho. Fez uma boa partida e criou bons lances para aquele setor do campo, né? E a pressão da Inter de Limeira agora só aumenta, porque a gente está aqui gravando, eu estou acompanhando aqui o que está acontecendo na Copa Paulista, ao vivo. E a Inter de Limeira acaba de ser eliminada nos pênaltis para o Comercial em Ribeirão Preto, foi 4-2. O goleiro da equipe de Ribeirão Preto pegou os 2 primeiros pênaltis da Inter de Limeira, então deixou a situação muito complicada para a Inter. O jogo terminou 1-0, repetiu o placar do jogo da ida, aí nos pênaltis o Comercial eliminou a Inter de Limeira, que agora depende do acesso para ter calendário, ou, caso não consiga, depende daí da força da CBF, no caso de aumentar a competição para 96 clubes. Aí a Inter de Limeira teria essa vaga pela campanha feita nessa Série D. E ainda cria uma pressão extra para o caso de necessidade de pênaltis, né, nesse jogo de volta. Já tem um trauma bem recente de, no meio da semana, ter perdido uma decisão nas penalidades. Muito bem, a gente passou por metade dos jogos aí do mata-mata do acesso. A gente vai para o nosso intervalo, para a nossa pausa, com a nossa vinheta desse intervalo, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o jogão entre Santa Cruz e América de Natal, e também o empate por 0-0 entre Cianorte e Barra. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Lodge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @Voz da Torcida.
Estamos de volta com a edição 165 do Quarta Categoria, Casa da Série D, no mundo dos podcasts. E mais uma vez eu peço para que você siga a gente tanto no Instagram quanto no X, no @pcategoria. A gente vai trazer lá postagens especiais sobre os times que vão conseguir o acesso no próximo fim de semana. Temos outros conteúdos também, além dos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Siga a gente por lá e também compartilhe os nossos episódios, né, que estão no YouTube, no Spotify e vários tocadores de podcast também. Se inscreva no nosso canal do YouTube, deixa o like nos episódios e, claro, avisa todo mundo que toda semana a gente está na Sportnet, né? Tanto na Sky quanto na Claro TV, levando para todo lugar desse Brasil a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro, a competição mais democrática desse país. Bom, a gente volta agora aos confrontos de ida do mata-mata e fechando o sábado, né, na noite de sábado, a gente teve o jogo mais esperado, talvez da história da Série D do Campeonato Brasileiro, com a Arena Pernambuco abarrotada de gente, né? O Santa Cruz recebeu o América de Natal e o jogo foi bem equilibrado. O Mecão até teve uma chance clara de abrir o placar, né? Só que aos 41 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz conseguiu o gol que dá a vantagem de empate para o jogo de volta na Arena das Dunas, e o autor do gol foi aquele. Tá aí o argentino Ariel, ex-Curitiba, Internacional, LDU, Pachuca, Peñarol, diversos times aí, bem experiente, entrou na vaga do Thiago Galhardo e conseguiu de carrinho explodir a festa da Arena de Pernambuco, que comemorou essa vitória no sufoco do Santa Cruz por 1-0, que dá essa vantagem, Marcos, do Santa Cruz jogar pelo empate na Arena das Dunas, que já na terça-feira já tinha todos os seus ingressos vendidos também. Teremos duas festas espetaculares de duas torcidas, a do Santa Cruz nesse momento mais feliz por conta desse gol do Ariel. Tem pouca opção, né, de jogadores, o técnico Marcelo Cabo, né? Sai o Thiago Galhardo, entra o Ariel, outro jogador bastante experiente, matador, inclusive, acabou garantindo essa vitória do Santa Cruz para cima do América de Natal. E um jogo que pode até ter um debate sobre a qualidade, né? Eu gostei bastante, né? E eu gostei muito porque, mesmo nos momentos mais mornos da partida, parecia que alguma coisa ia acontecer neste duelo. Inclusive, foi curioso que eu mandei justamente essa mensagem no nosso grupo aqui, já passando um pouquinho dos nossos bastidores, né? Mandei essa mensagem momentos antes de sair o gol do Santa Cruz, né? Tava aquele momento de tensão, de alguma coisa vai acontecer na partida, e realmente aconteceu, né? E falando do jogo em si, foi curioso que o jogo ficou concentrado nos lados direitos dos ataques, né? Principalmente no primeiro tempo. O América de Natal atacando muito pelo lado direito, o Santa Cruz também buscando muitas jogadas por esse setor. E tivemos alguns bons lances, como esse do América de Natal, que desperdiçou uma chance claríssima de sair na frente, finalização muito fraca, né? O Santa Cruz já teve um pouco mais de dificuldade de avançar nesse setor. E no segundo tempo eu vi o Santa Cruz diversificando mais suas jogadas, buscando também mais o lado esquerdo para construir suas jogadas, né? E acabou levando mais perigo na segunda etapa, que o América de Natal foi melhor no restante, na segunda metade da partida, e foi pelo lado esquerdo que saiu a jogada do gol do Ariel, né? Uma bela ida para a linha de fundo, cruzamento, e o Ariel fechando, completando o fundo das redes sem ninguém marcando ele dentro da área. Então o Santa Cruz leva uma boa vantagem para essa partida de volta lá em Natal. Vai ter um ambiente hostil também contra. E agora vamos ver como que se comporta o América tendo uma desvantagem. A gente não viu isso nesse mata-mata, né? Na segunda fase contra o Juazeirense terminou empatado em 1-1 e teve um jogo até morno na volta. O América de Natal demorou até para construir a sua classificação. Na fase seguinte, construiu uma vantagem mínima contra o Imperatriz, e muito também porque o Imperatriz teve um jogador expulso na primeira partida, e na volta ficou tudo em aberto, ficou aquele 0-0, né? E 0-0 que foi vantajoso para o América de Natal. Agora o América vai ter que jogar com a desvantagem, vai ter que jogar com desconforto contra, né? Mas terá a torcida a seu favor para buscar esse resultado, né? Agora é observar qual será o comportamento dessas duas equipes.
E esse contexto do América, né, como o Marcos citou, é porque o América foi melhor no mata-mata fora de casa do que dentro de casa. E acabou que, nesse caso, né, ainda tem um jogo de volta, né, vai ter que realmente jogar melhor em casa para tentar essa volta à Série C, né, porque, como o Marcos citou, foi um jogo com um modo meio aleatório, né, a impressão que dava que quem fizesse um gol permaneceria com a vitória, né, que poderia ser o Herbert, como a gente mostrou ali naquele lance que a zaga do Santa Cruz falhou. Ele tem uma chance clara para abrir o placar para o América, acabou desperdiçando, né? Aquele lance que a gente sempre fala, né? Que se você tem a chance de mata-mata, no futebol em geral, mas no mata-mata de Série D, mais ainda, se você tem a chance, você tem que marcar, e acabou que o Everton não teve essa tranquilidade para fazer o gol, né? Senti muita falta do Souza, né, nessa partida, né? É até estranho, porque geralmente o Souza é quem lança as bolas para a área para alguém cabecear ou finalizar. Acabou que 2 vezes apareceu na área recebendo o lançamento de alguém, né? Não foi ele que lançou, né? Assim como o Thiago Galhardo, né? Que também vem numa queda de produção na competição, deu lugar ao Ariel, que foi muito bem, né? Que vinha mal, não vinha tão bem assim com a torcida, e acabou que justificou inicialmente esse investimento, né? Essa transferência dele, essa volta dele ao Brasil. Mas de fato é um jogo que ainda está aberto, né? O narrador, né, peço até perdão por não lembrar o nome dele agora, mas ele até falou, né, que é o jogo de 70 mil, né? Só deve ter 30 mil contra lá nas Dunas e 40 mil já tivemos ali na Arena Pernambuco. Então, provavelmente a gente tem que relembrar como é que foi a primeira subida do Santa Cruz lá atrás, mas deve ser o confronto de acesso com mais torcida da história também da Série D. E acho que por isso engrandece muito e justifica, né, a nossa questão de falar que é o maior jogo da história da competição, né, por ser duas camisas muito tradicionais, duas torcidas fanáticas e grandiosas, e também por ser uma tomada de acesso, né, por ser o jogo do acesso. Então justifica muito, e esse primeiro confronto já deu um gosto especial, apesar de o gol sair com certa demora, mas saiu, né, então para a volta vai ser mais emocionante ainda, como eu falei, né, o América vai ter que jogar melhor dentro de casa do que fora de casa, o que não vem acontecendo, o Santa Cruz vai ter que se manter, né, manter o 0-0 para tentar voltar, para voltar à série C. Duas equipes têm uma obsessão e tem um peso enorme para estarem na Série D, querem voltar à Série C e, obviamente, para a Série B, né, que é o lugar onde, historicamente, mais frequentaram. É da opinião de vocês que o confronto está completamente aberto, assim como todos os outros, para o jogo da volta, e é da mesma opinião, compartilham os dois treinadores, tanto o Marcelo Cabo quanto o Gerson Guzmão, que a gente vai ouvir agora também. Claro que valorizou muito a nossa vitória por tudo que ela vem fazendo dentro da competição. É clássico, cara. Clássico você dificilmente vai ter um placar elástico. Clássico dificilmente você vai empilhar muitas oportunidades. Eu acho até que a gente criou um volume bom, né, pelo adversário qualificado, bem treinado e individualmente muito bom. A gente criou um bom volume de jogo, um adversário que nos valorizou muito, né, esse 1-0, a importância desse 1-0 em casa. Mas, cara, é só de um mata-mata. A gente tem a segunda metade. A gente já viveu durante o mata-mata de sair perdendo, nós já vivemos sair empatando, e agora a gente vai fazer um planejamento saindo na frente, correto? Então, assim, a gente vai rever o jogo, vamos fazer a leitura do que aconteceu aqui e entender o que pode acontecer lá, e a gente trabalhar durante a semana, como a gente trabalhou essa semana, e eu fico feliz que em campo repercutiu tudo aquilo que a gente trabalhou durante a semana. Parabenizar a nossa equipe de trabalho, ao Paulinho, analista, ao Gabriel, que fez uma leitura, eu, Fábio, auxiliar da casa, a gente senta para ver os jogos junto, né, e estudar o adversário. Então, assim, foi muito bem estudado por essa equipe de trabalho nossa. Então, assim, sabemos que cada jogo é um panorama, e a gente, assim, a gente está em aberto. Se eu tivesse perdido ou empatado de 1-0, eu falaria também que está em aberto. A gente sabe a força do América dentro dos seus domínios. Cabe a nós estudar, entender, escolher os melhores 11, o melhor sistema de jogo, os melhores conceitos, para a gente dar continuidade a esse bom início de mata-mata que nós fizemos aqui. Primeiro, falar para o nosso torcedor que resultado ruim, mas que nós vamos trabalhar muito essa semana para reverter essa situação e buscar a nossa classificação. O torcedor pode ir confiante para a Arena, pode acreditar na equipe, que nós vamos entregar
tudo que tiver ao nosso alcance para reverter esse placar e buscar a classificação. Sabemos que vai ser mais um jogo difícil, equilibrado, como foi esse. Entendo que o adversário começou melhor, né, em termos de controle do jogo, e depois, na metade do primeiro tempo, a gente equilibrou e teve as chances mais claras. Mas foram poucas oportunidades, né? Acho que 2 claras para cada equipe, e infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol. Mas a responsabilidade é do treinador. Vou valorizar muito a entrega dos meus atletas. Um jogo difícil, né, com uma pressão forte, mas tenho total convicção no nosso elenco, no nosso grupo, que a gente vai fazer um jogo diferente, um jogo melhor, e vamos buscar um resultado positivo. Então aí, o Gerson Guzmão, e também a gente ouviu o Marcelo Cabo falando sobre essa análise da primeira partida entre Santa Cruz e América de Natal, em que o Santa venceu por 1-0. Algo mais a complementar ou podemos seguir? Vamos seguir, então. Difícil. A gente vai para o quarto jogo, né? Que foi o jogo isolado no domingo. Só não foi tão isolado porque o Felipe Augusto estava por lá, né? No Willie Davis, porque o campo do Cianorte não possui a capacidade mínima, né, para receber jogos dessa fase. E lá a gente teve um 0-0 entre Cianorte e Barra. E tudo vai se decidir no próximo sábado, na Arena Barra, que fica lá em Itajaí. Confronto dos times do sul do país. Você que esteve lá, Felipe, pode falar muito bem o que é que foi que você viu nessa partida. A minha curiosidade maior, né, era ver como o Cianorte ia lidar, né, com essa diferença de mano de campo, né, porque a distância da arquibancada do Willie Davis para o gramado é bem grande, né, diferente do Alberto Turbay, né, que é bem próximo ali. Além disso, né, assim, o Alberto Turbay tem capacidade para 2.500 pessoas, né. Então, tivemos 1.500 pessoas aqui em Maringá, o que lá seria uma lotação, aqui ficou vazio, né, só a parte coberta, né, tanto que no vídeo você não vê a torcida do Cianorte, né, porque todos ficaram do lado que a câmera estava, né. E também a questão do tamanho do campo, né, porque o Alberto Turbay está mais acanhado, o time vinha jogando bem lá, né, apesar do empate com o Tubisto que teve o jogo de ida das oitavas, mas fez um 4-0 para cima do Joinville, então disputava muito com o Bruno Turbay para tentar fazer valer esse bom momento que a equipe tem dentro de casa. O primeiro tempo foi bem abaixo, assim, né, o Barra teve... Na verdade, o jogo no geral foi abaixo, assim, acho que foi o jogo mais que nem chamou atenção nesse jogo de ida, né? Por exemplo, o 0-0 do Goiatuba e Inter de Limeira poderia ter saído gols, né? Acho que o 0-0 do Cianorte Barra foi justo até certo ponto. O Barra teve mais posse de bola, teve mais presença no campo de ataque no primeiro tempo, enquanto o Cianorte postou muita transição rápida, né, para o ataque, para fazer um contra-ataque, também na bola parada, onde teve umas chances mais claras do que o Barra. No segundo tempo, não. Aí o Cianorte foi melhor, estava melhor do que a equipe, mas veio a expulsão, né? O Wagner Manaus foi expulso, até na hora ali ficou uma confusão, porque parecia que ele tinha sido expulso diretamente, mas não, ele tomou o segundo amarelo por uma mão no rosto do jogador do Barra. E com metade do segundo tempo ainda para ser disputado, o Barra conseguiu neutralizar bem a equipe, né? O Cianorte até tentou sair para o ataque, mas não conseguiu. E o Barra teve prioridade, teve mais campo para fazer jogadas, mas também não chegou com tantas chances claras, né? No finalzinho, o TT do Barra foi expulso, mas não tinha muito tempo para o Cianorte igualar a situação, para tentar alguma coisa diferente, né? Então, foi um jogo aí, novamente, o Maranhão, o Cianorte foi muito bem, o Elvinho do Barra foi bem marcado, isso quando ele teve chance, quando ficou mais livre, ele criou boas oportunidades. O Renan Barnabé, centroavante do Barra, veio numa queda nesse mata-mata, não conseguiu ainda desempenhar tão bem quanto foi na primeira fase. E agora, acho o ponto forte do Cianorte é muitos laterais. O Wagner Manaus, que é lateral, foi expulso, não jogará, né, o jogo de volta, mas tem o Nicolas Schuss, que também faz uma boa Série D. É um jogo que está aberto. O Cianorte confia muito no desempenho que vem tendo no mata-mata, apesar de esse jogo não ter demonstrado isso, enquanto o Barra vai confiar muito no fator casa, né? Que é o primeiro ano da equipe na Arena Barra, mas já vem com uma certa força ali dentro conseguiu reunir bem a torcida, digamos, para acompanhar a equipe, né, lá em Balneário Camboriú. Inclusive, a
torcedores do time vieram até Maringá, tinha um bom número de torcedores, inclusive, vieram para cá, conseguiram fazer barulho, apesar que o setor do Cianorte fez mais, mas conseguiu marcar presença aqui no Lee Davis. O jogo está bem aberto, né? Mas de fato foi o jogo mais abaixo que a gente teve nessas partidas de ida das quartas de final. Bom, tudo em aberto nesse confronto também. Como não seria diferente desse mata-mata, tá tudo muito equilibrado. Como a gente pôde ver, né? O Cianorte até acho que teve um ímpeto melhor no geral, assim, no balanço dos 90 minutos, mas eu vejo que o Barra teve um desempenho bom em relação até o mata-mata anterior jogando fora de casa, né? Eu achei que o Barra fez um jogo de ida lá em Brasília, por exemplo, um pouco até irresponsável, né? Um primeiro tempo que o Ceilândia foi muito superior e um segundo tempo que foi mais brigado do que tecnicamente superior ao do Ceilândia, mas que foi o suficiente para conseguir o empate e, consequentemente, ter essa tranquilidade maior para o jogo de volta. Nesse caso, não. Eu já não vejo a mesma tranquilidade, né? Embora o Barra tenha jogado até um pouco melhor em relação ao mata-mata anterior, mas eu vejo que o Cianorte ainda vem com moral até pelo que aconteceu no mata-mata anterior também, né? Foi nessa circunstância que o Cianorte buscou uma vaga fora de casa diante do misto. Claro que eu vejo o Barra muito superior como rival em relação ao que o misto foi, mas eu vejo um cenário propício aí para o Cianorte complicar a vida do Barra jogando em Santa Catarina. Pois bem, passamos agora pelos 4 confrontos do mata-mata do acesso. A gente vai, obviamente, acompanhar tudo que acontece aí nesses jogos de volta. Mas antes da gente encerrar esse episódio 165 do quarta categoria, fica o espaço para que vocês tragam as suas considerações finais. É sempre muito bom chegar nessa fase, né, onde a gente vai definir o principal, né, que são os acessos, né, que são os verdadeiros campeões da competição, né. A semifinal é a fase mais sem graça da competição, porque quem perder não perdeu, digamos, né, porque já tem o acesso garantido, mas de fato é o jogo que a gente mais espera, né, que a gente mais quer ver, porque a gente tem visto, né, times que passaram não só pelo quarta categoria, mas pelo guia Série D, né, que chegaram na Série A, na Série B, que são consolidados. Então a Série D é o início aí, né, não sei se o início, mas a primeira e segunda parte para você ter uma ascensão, né, no cenário nacional, e dessa vez temos 8 times aí que buscam essa vaga, só 3, né, disputaram a Série C moderna, né, o América, o Santa Cruz e o Asa, Maranhão, Inter de Limeira, Cianorte e Goiatuba disputaram a versão anterior, né, que era a última divisão nacional, enquanto o Barra é o único que pode estrear na Série C, né, então também tem esse fator regionalizado, né, então teremos aí 2 times ao norte, 2 times ao sul se classificando para a próxima Série C, então ficou bem dividido, apesar do desnível que ficou o relaxamento, ou seja, que 3 nordestinos caíram, mas de fato é o jogo mais importante para a gente, né, e a gente vai acompanhar. Infelizmente, novamente, não teremos jogos em horários diferentes, né, que é um fator ruim, né, porque a gente queria acompanhar todos os jogos, mas de fato a gente vai acompanhar o que der, né, para acompanhar, porque é o que mais nos motiva na Série D, essa reta final onde se define o acesso, e falta apenas uma semana para a gente conhecer mais 4 representantes que saíram da Série D para a Série C. Primeiramente, agradecer por mais um episódio de quarta categoria e também pela audiência que nós temos aqui neste podcast ao longo de algumas temporadas aí, né, desde 2020, a gente trazendo a Série D como um destaque aí, né, como a competição mais difícil do futebol brasileiro e falando sobre as suas nuances, né, e queria destacar que acho que eu fiz até uma análise esses dias na minha cabeça, eu acredito que ainda não apareceu uma geração de acessos tão forte como a do acesso de 2020, da nossa primeira temporada. A gente vê equipes muito bem consolidadas, o Mirassol brigando por vaga na Libertadores, Novo Horizontino querendo chegar na Série A, o Floresta sendo um caso à parte, curiosíssimo, mas que está ali se mantendo firme e forte, brigando por um acesso para a Série B, o Altos que destoou, mas sempre presente com muita força na Série D.
né? Eu acho que isso me dá mais curiosidade para saber como é que os times desse ano, dessa temporada que a gente está falando agora, vão desempenhar a partir do ano que vem, né? E isso também abre expectativa para a rodada de entrevistas finais do podcast, né? Que será com os treinadores do acesso. Temos a possibilidade aí de ter Raniel Ribeiro de volta aqui à mesa, né? Ele que conquistou acesso pelo Campinense e pode ser o primeiro a aparecer 2 vezes na entrevista final de podcast. Sensacional, bom papo, inclusive, o Raniel Ribeiro, que está na sua segunda temporada no Asa, né? Isso também acaba fazendo alguma diferença. Não conseguiu acesso no passado, foi mantido e vai buscando mais uma vez esse acesso. Bom, a gente vai encerrando essa edição do Quarta Categoria. Muito obrigado ao Felipe, muito obrigado ao Marcos e muito obrigado a você que nos assistiu até agora. E na semana que vem a gente chega, né, para falar dos 4 campeões, os 4 times que vão conquistar o acesso e vão jogar a Série C em 2026. Então, um abraço para todo mundo que nos acompanhou e até a semana que vem.